Bem, pessoal, boa noite a todos, todas e todos. Vamos inicialmente apresentar o nosso palestrante da noite. Então, o grupo de pesquisa em Gênero, Literatura e Psicanálise acolhe a todos, todas e todes nesta noite em nosso primeiro Congresso Nacional sobre Amores Literários, das imagens ancestrais aos avatares da contemporaneidade. Hoje teremos o prazer de receber o professor mestre Oscar Andrade Lourenção Nestares, que nos agraciará com sua palestra intitulada Com Amor, escritor Oscar Nestares. O professor Oscar é ficcionista, tradutor, mestre em literatura e crítica literária pela PUC São Paulo e doutorando em estudos comparados de literaturas de língua portuguesa pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Possui graduação em Comunicação Social, habilitação em Publicidade e Propaganda pela Instituição de Ensino Superior em São Paulo, e especialização em História da Arte. É membro e parecerista do Grupo de Pesquisa em Produções Literárias e Culturais para Crianças e Jovens. Atualmente ministra cursos livres e de curta duração, palestras, conferências, workshops e oficinas de narrativas literárias, tendo como objeto fantástico e suas vertentes, destacando-se a ficção literária de horror. Como pesquisador e contista, lançou em 2013 o estudo Poe Lovecraft, um estudo sobre o medo na literatura. Em 2014, a antologia de contos sexorcistas e outros relatos insólitos. Também teve contos selecionados para antologias por meio de outros concursos literários, como os prêmios em Águas do Tijuco. Como tradutor, já verteu importantes obras para o português, como Edgar Allan Poe. Também é colunista na revista Galileu, para a qual escreve sobre literatura de horror. É com imensurável prazer que o recebemos para este momento de troca e construção teórica. Antes do professor iniciar sua apresentação e fala, alguns avisos têm de ser apresentados. Inicialmente, as perguntas devem ser feitas ao término da fala do nosso convidado. A lista de frequência será enviada pelo chat ao término da fala do nosso convidado e pedimos a todos, todas e todos que permaneçam com seus microfones desligados durante a exposição do professor, para evitarmos microfonia e ou outras interferências. Grato a todos, todas e todos. O espaço é todo seu, professor. Então, eu vou iniciar a sua apresentação em alguns instantes, ok? Tá bom. Muito obrigado, Júlia. É um prazer enorme estar aqui com vocês. É a primeira vez que eu me apresento, que compareço ainda que virtualmente ao UFPB, mas eu quero agradecer o convite porque foi uma provocação interessantíssima essa, né, de ponderar, de refletir a respeito de relações entre amor e horror, porque é algo que eu confesso nunca havia dado a devida atenção. Embora a literatura de horror trate de afetos, né, trate de conexões afetivas entre uma narrativa literária e o leitor, a leitora, eu nunca tinha parado para pensar com cuidado a respeito desse diálogo entre amor e horror, e aqui pensando no amor romântico, né, no amor, enfim, não no amor filial, no amor fraternal, mas nesse amor, o amor afetivo, né, mesmo no sentido de duas personagens, enfim, de duas almas que se encontram, e como isso permeia a literatura de horror, ou o imaginário, né, que abasteceu, que alimentou a literatura de horror ao longo de muito tempo, tanto que esse aqui é o primeiro passo, eu considero o primeiro passo de uma pesquisa que eu pretendo estender, pretendo fazer com mais cuidado, que diz respeito inclusive, né, já compartilho com vocês, eu escrevo para Galileu mensalmente, eu tenho uma coluna lá, em que eu trato de histórias de horror, e aí eu vou falar um pouquinho sobre horror, terror, né, por que eu prefiro chamar tudo de horror, que contém o terror também, mas eu escrevo sobre histórias de horror, histórias literárias de horror, principalmente, mas também, às vezes, falo um pouquinho de cinema, um pouquinho de quadrinhos, enfim, meu campo são os estudos literários. E a minha coluna desse mês será, aproveitando, né, a data vindoura de 12 de junho, a coluna deve sair essa semana, mas será sobre
algo nessa linha, horror e amor muito além da rima, né? Quer dizer, olhando para essa historiografia literária das obras de horror e anterior a elas, sob a luz do sentimento do amor, né? E aí como elemento estruturante das histórias, como algo que comparece as histórias, essas narrativas, para ou deflagrar o horror ou exercer algum papel central nessa narrativa. E aqui, né, eu trago essa imagem ilustrativa da minha apresentação, o Gary Oldman como Conde Drácula e a Winona Ryder como a Mina Harker, na grande adaptação do Francis Ford Coppola para o romance de Drácula, né, do Bram Stoker, porque eu acho que isso representa um pouco o eixo da minha fala, né, embora seja uma pesquisa que eu comecei agora, como eu falei, foi uma provocação interessantíssima que vocês me fizeram, né, para falar sobre isso, mas eu acho que por aí nós temos um caminho, porque principalmente as narrativas de vampiro, que estão muito conjugadas com o horror, né, estão muito próximas do horror, muitas delas estão dentro da categoria do horror, tratam disso, né, do amor que confronta a morte, do amor que nega ou que enfrenta mesmo a morte, que não aceita a morte, que vai atrás daquilo que deixou para a morte, daquilo que a morte deixou para trás, né? Então, o que eu vou fazer? Qual que é a minha proposta para vocês hoje? Em primeiro lugar, apresentar a minha conceituação, né? Uma conceituação do horror, da categoria literária de horror, né? De como é que o horror se expressa na literatura e como é que isso serve para que nós olhemos, né? De que forma nós podemos olhar para um texto literário e entendê-lo como sendo texto de horror, porque isso é uma angústia que eu sempre tive como autor, como ficcionista mesmo, né? Quer dizer, acho que já que a gente está falando de amor, o meu amor pelas histórias de horror é tanto que eu trabalho nele, eu opero em duas frentes, tanto como pesquisador, como curioso, como interessado, quanto como escritor. A minha ficção, eu diria que acho que 95% do que eu escrevo se enquadra dentro desse campo do horror. Então, primeiro, né, numa primeira parte aqui da minha apresentação, eu vou apresentar para vocês um entendimento sobre o horror, para que a gente possa diferenciá-lo do gótico, por exemplo, das narrativas góticas, embora sempre estejam caminhando muito lado a lado ali, e o horror derive do gótico, né, o horror nasça da literatura gótica, e também ganha uma autonomia em relação ao fantástico, à literatura fantástica, pensando em Todorov, pensando em todos esses historiadores aí que tratam desses confrontos entre naturalidade e sobrenaturalidade, como que o horror se expressa, né, surge disso, mas vai para um campo à parte, para um campo autônomo em relação a isso. Então, Júlia, eu peço para você passar o próximo slide, por favor. Essas duas obras são centrais para a minha conceituação. Eu digo que eu coloco ali na minha tese, né? Como acho que tá na minha apresentação, eu estou quase concluindo o doutorado, e o meu objeto no doutorado que eu faço ali na FEFELESH, na USP, são as narrativas de horror brasileiras, produzidas aqui no Brasil, nas duas primeiras décadas do século XXI. Então, são contemporâneas, né? Eu procuro fazer um mapeamento dessas obras, por gêneros, subgêneros, principalmente, e seleciono algumas delas para fazer uma análise mais detalhada, mais detida, entender singularidades, entender particularidades e tal. Mas, antes disso, eu procuro, como eu falei, uma inquietação que eu tenho como escritor, eu procuro entender o que é esse horror. E essas duas obras aqui servem de um alicerce para mim, né, esclareceram bastante essa questão, porque, de novo, quando eu estou escrevendo, eu sei que colegas autores também, autoras estão escrevendo, eu penso, ok, eu não escrevo histórias góticas, literatura gótica, que eu entendo como um fenômeno cultural histórico circunscrito a um momento específico, né, um período específico. Eu entendo que eu escrevo horror, mas por quê? E aí essas duas obras, esses dois livros, A Filosofia do Horror ou Paradoxos do Coração, esse vocês encontram traduzido para o português, eu não sei se é fácil de achar
uma tradução, se é fácil de achar impresso, né, mas eu sei que pela internet aí dá para se encontrar algumas versões, mesmo em e-book ou PDF, né, quem conseguir procurar, do Noel Carroll, um estudo de 1990, o Noel Carroll é um filósofo da arte, aí, bastante conceituado, né, norte-americano, estadunidense, e é um estudo criticado, né, há bastante críticas em relação a esse estudo, mas ele é muito importante no sentido que eu vou explicar em breve, né, para vocês. E o segundo é esse, Horror, a Literary History, uma história literária do horror, publicado mais recentemente, em 2016, não tem uma edição em português ainda, mas é fácil de encontrar para quem lê inglês. Ele é disponível em e-book, né, Amazon, enfim, em brochura também para importação, mas... E em que nós temos uma compilação de artigos de diferentes autores, cada artigo se dedicando a um período específico fundamental para a constituição do que hoje nós conhecemos como a literatura de horror. Então, saindo lá do gótico, né, como eu falei para vocês, das origens góticas da segunda metade do século XVIII, chegando até o horror pós-millennial, o horror que se exerce, se elabora ali depois dos anos 2010, ou a partir dos anos 2000, enfim, adiante, depois dos anos 2010. Então, pega todo esse campo, né, cada artigo se detendo em um período específico, mas me interessa aqui a introdução que o pesquisador catalão Xavier Aldana Reyes, que é o organizador desse trabalho, que ele faz, que dialoga com a conceituação do Noel Carroll. Eu peço para você, para o próximo slide, Júlia, por favor, que é o seguinte, o horror, eles partem do pressuposto, e aí são dois estudos de teor aristotélico, ou seja, né, que remetem a essa construção de uma obra de arte, uma obra literária, com o objetivo ou com o propósito de se causar um efeito emocional, de se causar uma resposta emocional nos leitores, nas leitoras, né? Então falamos pensa-se na poética de Aristóteles, mas aqui a gente traz para o campo semântico do horror, o campo semântico do sinistro. E tanto o Xavier Aldana Reyes quanto o Noel Carroll colocam, né, que partindo do próprio nome, o horror, vindo do latim horrere, que quer dizer estremecer, arrepiar-se, ou seja, o próprio termo já indica uma reação física, mas deflagrada por um funcionamento emocional, sentimental, né? Então, e aí, claro, nós associamos ao horror efeitos como medo, choque, repulsa, ou uma combinação desses três sentimentos e suas variantes. E aí são muitas as variantes, são muitos os sentimentos negativos, né, que a gente chama de negativo, mas que a gente adora, eu particularmente adoro experimentar diante de uma narrativa de horror, são muitos o que se enquadram, né, que entram nesse campo semântico do horror. A perturbação, o incômodo, a aflição, a inquietação, enfim, uma série de termos aí que a gente pode categorizar. São textos que estabelecem vínculos afetivos com o leitor. Isso aqui é super importante, né, esse vínculo afetivo, porque também recoloca o leitor no jogo literário, né, no sistema literário, o que nos remete à estética da recepção. Falarei rapidamente sobre isso, né, durante muito tempo o livro permaneceu imanente como instituição quase que autônoma, né, e afastada de outras relações. Aí o autor entrou na história, né, o narrador, principalmente com Walter Benjamin e tudo mais, mas o leitor entra em cena, né, o estatuto do leitor entra em cena a partir ali do final dos anos 60 com a estética da recepção, quer dizer, e nós temos que ter isso em consideração porque são obras que vão causar esse efeito estético, seja efeito emocional, um efeito, né, que a gente associa que é o horror, nos leitores. E aí eu trago só uma breve contribuição do professor Cláudio Zanini, é um pesquisador brasileiro da Federal do Rio Grande do Sul. Inclusive, nós temos uma iniciativa fenomenal da UERJ, né, da Estadual do Rio de Janeiro, que se chama o Dicionário Digital do Insólito Ficcional, em que nós temos ali verbetes relacionados a esse campo do insólito, da literatura do insólito e do fantástico, né, verbetes redigidos por especialistas, cada verbete é redigido por um especialista. Então, o insólito redigido pelo professor Flávio Garcia, que é um grande especialista, grande pesquisador nessa área, e o horror redigido pelo Cláudio Zanini, que é um grande pesquisador, principalmente do cinema de horror. Então, ele coloca que
esse termo, o termo horror, é complexo e designa um gênero ficcional, um leitmotiv, pensando também como uma expressão mais pontual, como um modo, em outros gêneros que objetiva causar o horror, causar no público, o leitor ou o espectador, certa experiência emocional ou psicológica. Então, eu só trago essas citações, essas menções aqui, para que vocês tenham essa consciência de um texto que se constrói com essa função, que se constrói com esse intuito, com esse objetivo. E aí, depois, né, na segunda parte aqui da minha apresentação, eu vou compartilhar com vocês uma breve linha do tempo, né, obras ali selecionadas que eu destaquei, em que o amor exerce um papel fundamental, um papel central nesse mecanismo da narrativa, né, nessa organização, nessa composição da narrativa. Então, eu trago essa colocação do professor Claudio Zanini. Por favor, Júlia, se você puder mudar. E aí eu chego na formulação do Noel Carroll, um minutinho só, que, de novo, é um estudo hoje, né, a gente está aí há 30 anos depois da publicação, é um estudo bastante criticado, principalmente por um motivo. Para quem quiser fazer mais pesquisas na área, recomendo, claro, conhecer o trabalho do Noel Carroll, mas ele é muito totalizante, muito generalizante, porque ele fala de narrativas de horror no geral, né? Ele não dá uma prioridade para a literatura, para o cinema, menos ainda para os quadrinhos ou para os jogos eletrônicos. Ele fala de narrativas de horror no geral, e por conta disso ele achata uma série, quer dizer, ele comprime ali uma série de complexidades, de particularidades de cada linguagem. Isso é muito criticado nele, também é criticado que ele desconsidera uma série de estudos anteriores, né, ele não dialoga com uma série de estudos anteriores aí que havia a respeito desse objeto, mas ele é muito importante porque, como o Xavier Aldana Reyes coloca, né, ele se declara, aí, baseando-se em Aristóteles, ele se declara dessa forma para propor um paradigma daquilo que pode constituir um gênero artístico, e por isso ele vai oferecer uma explicação do horror em virtude dos efeitos emocionais que se pretende causar na audiência. Ou seja, ao modo de Aristóteles, vou assumir que o gênero é constituído para produzir um efeito emocional. Tentarei isolar esse efeito e tentarei mostrar como as estruturas, as imagens e as figuras características do gênero arranjam-se para causar a emoção que chamarei de horror artístico. Esse horror artístico a gente pode entender também como o horror estético, né, o medo estético, enfim, que é um medo artisticamente construído justamente por essa composição. Mas, de novo, aqui nós temos um problema na conceituação do Noel Carroll, do qual o Xavier Aldana Reyes já dá conta, né, ele já se ocupa um pouco disso, porque isso está muito na resposta, quer dizer, uma narrativa de horror só será uma narrativa de horror se o leitor, o espectador, a leitora, a espectadora disserem que é, né, e nós não podemos, quer dizer, eu não posso fazer uma pesquisa, não há meios para isso, para sair perguntando para todo mundo que lê um livro de horror, se aquele, de fato, se a pessoa sentiu, né, teve essa resposta, essa emoção diante daquela história, para que ele seja categorizado como tal. Por isso, nós temos outro índice de leitura dessas obras, outra forma de analisar, de avaliar essas obras, a qual eu vou me referir muito em breve. Por favor, Júlia. E aí, claro, né, eu retomo aqui a importância da estética da recepção, a retomada da fruição dos textos literários, né, de novo, da reinserção de leitores na cena, né, nessa alquimia literária, aí, nessa dinâmica literária, algo que, por alguns momentos, né, por algum longo período aí da história, com algumas escolas de pensamento, não havia. Claro que, principalmente a escola de Constança, aí, de Jauss e Iser, sofreu uma série de questionamentos, né, do leitor social que eles propõem ali, isso já foi bastante criticado, mas essa reinserção, né, por meio da estética da recepção, permanece se apurando, se atualizando, permanece por uma série de aspectos e vem com muita força nos estudos literários dedicados ao horror. Justamente por isso, né, de textos que se constroem dessa forma, textos que se organizam dessa forma, para obter essa resposta emocional dos leitores. E aqui eu faço só um comentário, para que a gente não, na hora em que eu chegar aqui na apresentação dessa linha do tempo,
dessa uma possível linha do tempo da relação entre amor e horror, nós teremos, para não causar, incorrer num anacronismo, esses estudos literários do horror, como vocês viram, né, um dos estudos mais importantes do Noel Carroll é de 1990. Então, eles são muito recentes, né, eles se dão, principalmente, começam a surgir com mais força a partir ali da segunda metade do século XX, principalmente por conta do cinema, de fenômenos mercadológicos do cinema, né, de blockbusters, de grandes filmes e depois, claro, com a chegada de nomes de imensa importância no mercado, pensando principalmente em Stephen King. Fenômenos mercadológicos mesmo. Então, mas nós temos estudos acadêmicos mais dedicados a isso, principalmente a partir da segunda metade do século XX. Antes disso, nós tínhamos, claro, estudos sobre o fantástico, estudos sobre relacionando o sobrenatural ao romantismo, ao ultra-romantismo, ao simbolismo, ao decadentismo, mas o horror como vertente autônoma, vertente independente, começa a se manifestar por meio desses estudos ali a partir da segunda metade do século XX. Então, muitas das obras que eu vou mencionar aqui, que eu vou apresentar para vocês, de certa forma, comparecem a esse imaginário do horror, né? Não exatamente, os seus autores não tinham essa consciência da elaboração de uma história de horror. Claro que Edgar Allan Poe, como sendo um dos fundadores do conto, da narrativa breve de horror, até pelos estudos dele, pelos textos de não ficção dele, né, principalmente filosofia da composição, Poe não se referia aos próprios textos como textos de horror, mas hoje, com o instrumental que nós temos para avaliar esses textos, para analisar esses textos, nós podemos apontar a categoria do horror nos textos do Poe, né? Mas muitos desses textos não pertencem exatamente a essa categoria, mas comungam, comparecem ali por meio de elementos que nutrem esse imaginário do horror, por assim dizer. Eu sei que assim, é bastante coisa que eu estou falando, a gente pode conversar sobre isso, né, quando eu terminar minha apresentação aqui, porque de novo, são provocações, né, que eu mesmo, como na qualidade de pesquisadora, e aqui no Brasil nós temos ainda uma pesquisa muito incipiente sobre horror na literatura. No cinema já tem algumas coisas caminhando há um certo tempo, mas na literatura é bastante incipiente. Então, a gente tem que se amparar nisso que está se fazendo lá fora e também seguir um pouquinho a nossa intuição, como leitores, como escritores, enfim. Então, só esse comentário eu queria fazer a respeito da estética da recepção, que exerce um papel central nos estudos literários aí do horror. Por favor, Júlia. Então, para resumir, né, para fechar a questão, e aí eu chego àquele ponto que é muito delicado no Noel Carroll, quer dizer, o texto de horror é aquele que causa o efeito do horror, certo? Mas eu não posso perguntar para todo mundo que assistiu a um filme, que leu um livro, que jogou, leu um quadrinho, se a pessoa sentiu aquele efeito. Então, ok, são textos que assumem um compromisso de causar o efeito estético em questão, ou sentimentos e emoções a ele associados, né? Então, tem uma intencionalidade na formulação desse texto. Porém, são autores e autoras, claro, que têm intenção de causá-lo, o que implica estruturas específicas. Isso aqui é fundamental, quer dizer, analisarmos o texto a partir de seus elementos, de seus temas, de seus elementos cênicos, de seus estruturantes, para que nós consigamos entendê-lo, né, entender essa composição que busca causar esse efeito do horror. E aí nos recorremos a Edgar Allan Poe, a filosofia da composição, né, que tem todo esse pensamento na composição artística mesmo, né, na construção de uma história de modo a se obter esse efeito estético, né, esse efeito emocional. Então, são elementos ali que a gente vai... e, de novo, esse imaginário do horror que vem muito do gótico, né, vem muito das narrativas góticas, e vem muito também do fantástico, principalmente do fantástico do século XIX, né, que se enriquece demais a ponto de fornecer os elementos ali para os autores e autoras de horror já no século XX, aquela consciência, estou escrevendo um texto de horror, por exemplo, que nós temos ali, principalmente com H.P. Lovecraft, de quem eu vou falar, mas no reverso da moeda do amor aqui, do outro lado da moeda, mas que conscientemente produziu horror, tanto que escreveu um ensaio a respeito, né, o horror sobrenatural na literatura,
mas já apontava seus próprios textos como texto de horror, em busca desse efeito estético, e claro, inúmeros outros autores e autoras aí que têm esse trabalho nesse sentido. Então, ok, nós temos a questão da resposta do leitor, da leitora, né, dessa reação do leitor, da leitora, mas nós temos o texto, a própria exegese, por assim dizer, do texto, a própria análise crítica estrutural do texto, para enxergarmos nele denominadores comuns, pertencentes, um vocabulário, um léxico específico relacionado à literatura de horror. Então, esse seria a primeira parte aí da minha apresentação, que eu queria compartilhar com vocês. E agora, a seguir, eu pego alguns textos que, de novo, comparecem, né, participam desse imaginário do horror. Muitos deles, claro, olhando hoje, são textos de fato que causam o efeito do horror, ou que estão muito dentro dessa concepção, né, embora escritos há muito tempo atrás, aí, nos quais o amor, esse amor romântico, principalmente, figura como elemento central, né? Então, por favor, Júlia. Esse seria um segundo título da minha apresentação, Figurações do Amor no Imaginário e na Literatura de Horror, uma recapitulação historiográfica, como eu falei. A gente vai partir... Júlia, por favor, próximo slide. Do início, por assim dizer, né, do momento inicial, aí, desse período fundamental, essa pedra fundadora das histórias de horror, para... A partir delas, aí, eu seleciono algumas obras que eu considero, e claro, depois quero ouvir vocês a respeito disso, em que o amor aparece como protagonista na agência do horror, ou na agência de sentimentos derivados aí do horror. Nas narrativas góticas, eu coloco aqui, né, não quis ser cabotino, mas eu pus esse exemplo do Castelo de Otranto, dessa obra fundamental, que é Consenso, que inaugurou, né, esse fenômeno histórico-cultural, que depois deu origem a uma poética gótica, e aí sim, pela poética gótica, nós podemos até hoje escrever dentro dessa poética, né, quer dizer, nós temos textos góticos escritos hoje, mas nesse momento, nesse período específico da história, principalmente da Inglaterra, nós temos essa obra que inaugura a vertente literária do gótico, e falo né, porque eu fiz a tradução dessa obra, coloquei aí e para mim foi uma honra mesmo, porque eu pude observar esses mecanismos de uma narrativa gótica, né, e que era considerada por muito tempo pelo Fred Bottin, por exemplo, que é um grande estudioso aí das narrativas góticas, como uma escrita do excesso, como uma escrita frenética, por assim dizer. Então, nós temos muitos acontecimentos aí, o Castelo de Otranto, eu acho que é uma espécie de epítome disso, nós temos muitos acontecimentos, muitas reviravoltas, muitas peripécias, e o amor exercendo um papel muito importante no desenvolvimento da narrativa, né? Para fazer uma breve paráfrase, nós temos aí a história centrada, o protagonista é um vilão, né, praticamente um vilão, que é o Manfredo, que é o senhor do Castelo de Otranto. Então ele quer manter a posse desse castelo a todo custo, e para isso ele precisa casar o filho dele com uma princesa, a princesa Isabela, só que o filho dele é morto, logo no início da história, é morto por um elmo gigante que cai em cima dele. Para vocês terem uma ideia, né, do climão da história mesmo, do climão de sobrenaturalidade. E aí o Manfred decide ele próprio se casar com Isabela, claro que não quer, enfim. De repente surge um personagem misterioso, né, parece ali uma figura comum, que é o Teodoro, por quem Isabela se apaixona, e ele se apaixona por ela, eles têm uma relação, e aí depois a história vai se desenvolvendo, e é o amor deles, é o amor entre Teodoro e Isabela, que leva a história para o seu desfecho. Não vou dar um spoiler aqui, mas que conduz a história para o seu desfecho, né, que conduz a história para esse desenlace interessantíssimo, que está sempre nessa atmosfera sinistra do locus horribilis, né, que é o castelo assombrado, que aí de fato é o Castelo de Otranto, né, que tem essas presenças fantasmagóricas de um passado que tem a ver com esse amor entre os dois, entre o Theodore e a Isabela. Enfim, eu aponto isso no Castelo de Otranto, mas
há isso também em uma série de outras narrativas góticas, como o Italiano, da Anne Radcliffe, né, outro grande nome aí da narrativa, do romance gótico inglês, principalmente. Matthew Gregory Lewis, né, com Monge, tem ali alguns trechos em que nós temos a relação de um padre com uma figura meio cadavérica ali, né, quase que vampiresca. Enfim, o amor comparece às narrativas góticas, de certa forma, às vezes com um certo protagonismo, às vezes como coadjuvante, mas a relação amorosa entre personagens comparece, e nesse caso do Castelo de Otranto, de uma forma bastante relevante, né, para que a gente, então, isso vai para esse imaginário em torno das narrativas de horror. Como falei, né, aqui nós temos, claro, alguns acontecimentos que causam esse efeito, mas estamos falando do gótico, né, desse fenômeno cultural, histórico, social também, por que não, bastante específico ali do século XVIII, que depois perde um pouquinho força no século XIX, mas ganha desdobramentos, novos desenvolvimentos e até se converter numa poética. Então, por favor, Júlia. E aí, aqui, eu quero falar um pouco dessa balada, Linora, ou Leonora, ou Leonor, né, existem muitas formas aí de traduzir, mas como uma espécie de protótipo da narrativa vampírica. Eu acho que só as histórias de vampiro, a gente podia até deixar o horror de lado, mas falar só do amor, da expressão do amor, da figuração do amor nas histórias de vampiro, quando eu comentei lá atrás. Claro que isso já foi bastante pesquisado, mas o amor é bastante catalisador desse elemento sobrenatural nas histórias de vampiros, né? Então a gente pensa em Drácula no romance de Bram Stoker, né? Que nós temos a relação do conde com a mina, mas não tão intensa quanto nas adaptações, principalmente na adaptação do Coppola, mas nós temos sempre de novo, esse amor que não aceita a morte, né? Esse apaixonado, essa personagem apaixonada que não aceita a morte e quer sobrepujá-la, quer vencê-la, né, e que nos leva também a narrativas de mortos-vivos e vampíricas e tal. E aqui, em Lenore, nós temos, antes mesmo da primeira história de vampiro, por assim dizer, né, declarada, em que nós temos um personagem com características que depois o próprio Conde Drácula vai ter, que é o vampiro do John Polidori, né, aquele médico do Lord Byron, que escreveu essa história ali, escreveu um rascunho dessa história e depois acabou elaborando mais naquela noite de 1816, mesma noite na qual a Mary Shelley compôs o Frankenstein dela. Falaremos em breve aqui de Frankenstein. Mas eu não vou entrar tanto nesse campo dos vampiros, eu quero só mencionar essa balada do alemão, do poeta alemão Gottfried August Bürger, ali no que é central, fundamental para as histórias de vampiro e também para as narrativas de horror, porque a gente está falando aqui de uma personagem, a Lenore, né, que está esperando a volta do noivo dela, o William, da Guerra dos 7 Anos, né, ele, enfim, foi batalhar, um cavaleiro, foi atrás, enfim, se dedicar, se embrenhar nessa guerra, ela está esperando a volta dele, de repente os cavaleiros começam a voltar, o exército começa a voltar, ela não vê o amado e se revolta contra Deus, né, ela pragueja, enfim, né, se revolta contra Deus, e logo após essa revolta, ela está ali no castelo dela, enfim, nos quartos dela, ela ouve uma batida na porta à meia-noite, né, ela abre e tem essa figura sinistra de um cavaleiro, mas que ela reconhece como sendo do William, e ele a convida para que vá com ele para o leito nupcial deles, né? Eles vão se casar e o leito nupcial, ela sobe no cavalo e aí é uma paisagens sinistras, bastante, né, assombradas, assim, toda uma composição. Eles vão cavalgando, e ela fica assustada, ela fala, nossa, mas por que estamos indo tão rápido? E ele solta a frase que, inclusive, está no Drácula, né, a frase que os mortos cavalgam rápido, os mortos viajam rápido. Então eles cavalgam a noite inteira e chegam às portas do cemitério. É legal a gente até pensar numa relação com Vem a Ver o Pôr do Sol, esse grande conto da Lígia Fagundes Telles, é um grande conto que eu considero um conto de horror, né, acho que bastante gente considera aí um conto macabro, mas eles chegam às portas do cemitério e à medida que eles
atravessam o cemitério, eles vão passando pelas lápides, pelas tumbas ali e tal, o cavaleiro vai perdendo a forma mais ou menos humana que ele tinha, e vai se transformando num esqueleto mesmo. É a morte que foi buscar a Lenore e carrega ela para o seu leito. Então, é uma espécie de protótipo do vampiro, né, da personagem que volta para buscar e vem para levar a sua amada para aquele universo que ela habita agora, e por toda essa composição muito gótica, bastante calcada nesses elementos do locus horribilis e das fantasmagorias, está muito presente nesse imaginário do horror, né? Por favor, Júlia. Uma outra obra lírica, aí um longo poema de Samuel Taylor Coleridge, né, um dos fundadores do romantismo inglês, que é Christabel, uma história interessantíssima, né, embora inacabada, maravilhosa, linda de se ler, né, temos grandes traduções aqui, inclusive, para quem quiser ter acesso a essas histórias, eu recomendo muito esse livro aqui, eu acho que ele está ao contrário, mas é a antologia do vampiro literário, vocês conseguem entregar, eles fazem uma compilação né, dessas narrativas proto-vampíricas, antes do surgimento das histórias que nós temos ali, o surgimento de um vampiro como nós o conhecemos hoje, mas ele faz todo esse apanhado do Bruno Berlendes de Carvalho, interessantíssimo, e alguns comentários sobre esse poema, esse longo poema inacabado do Coleridge, Christabel, também fenomenais, relacionando esse poema a uma outra narrativa muito consagrada, né, que é Carmilla. Carmilla, a Vampira de Karnstein, do Sheridan Le Fanu, conterrâneo do Bram Stoker, né, também irlandês, publicou um pouquinho antes, a obra foi publicada um pouco antes de Drácula, mas acabou sendo ofuscada por Drácula, fez enorme sucesso, mas porque trata do amor homoafetivo aqui, de duas personagens, assim como em Carmilla nós temos a Laura, a narradora completamente arrebatada, enfeitiçada pela Carmilla, né, aqui nós temos a Christabel, enfeitiçada, apaixonada pela Geraldine, que é uma personagem que a Christabel encontra na floresta, um dia em que ela vai orar, enfim, tá ali entre as árvores, e ela encontra com a Geraldine, que dizia estar fugindo ela tinha sido sequestrada por caçadores, eu não me lembro exatamente o que, ela estava fugindo, ela precisava de abrigo, precisava se proteger, e a Christabel leva ela para casa, né, leva ela para casa onde ela mora com o pai, e tem início ali uma relação entre as duas, interessantíssima, né, em que muitos momentos de delírio, de sonho, às vezes de pesadelo, tem um fascínio do pai da Christabel também pela Geraldine, e claro, essa figura da Geraldine sempre tangendo o sobrenatural, pela descrição, pela palidez, por ela se assemelhar a um cadáver enquanto ela está dormente, e pelo poder que ela exerce sobre, essa atração que ela exerce sobre a Christabel, que mantém ela sempre nessa zona de limiar, e também, por isso, é uma referência para as literaturas, né, as narrativas vampirescas que vieram a seguir. Um poema belíssimo, de novo, embora inacabado, e que, inclusive, deu origem a um filme, eu não sei se vocês conhecem, mas um filme brasileiro, que, se não me engano, foi produzido, acho que em 2018, mas lançado mais recentemente, até anotei aqui, do Alex Levi Heller. Enfim, é uma adaptação, né, desse poema do Coleridge para um contexto nosso, aqui um contexto bastante rural nosso, mas lindíssimo. Tinha um filme de uma poesia e de um certo assombro também, um certo flerte com horror ali, né, nessa coisa da incerteza, absolutamente maravilhoso. Então, recomendo que vocês vejam, né, assistam ao filme para que tenham, que conheçam essa leitura bastante mais contemporânea nossa do poema. Mas é um amor que se dá, né, um amor de uma natureza homoafetiva, entre essa personagem acessível, que é a Christabel, e essa figura meio súcubo, meio bastante fantasmagórica da Geraldine. Por favor, Júlia. Aí agora eu quero falar do reverso da moeda aqui, né, da recusa do amor, do horror que nasce da recusa do amor, né, ou seja, desse amor que se nega a alguém. Eu falo, claro, de Frankenstein, o Prometeu moderno,
essa enorme narrativa de Mary Shelley, e que curioso pensar cuja gênese aconteceu naquela mesma noite em que o John Polidori rascunhou ali o vampiro, né? Então nós temos aí os dois grandes monstros da literatura de horror surgindo, nascendo nessa noite. Mas por que esse reverso? Porque, a meu ver, o horror, o drama, né, a tragédia e o horror também, convertidos em horror dessa história, surgem do momento em que há duas recusas principais na história. Primeiro, a recusa de Victor Frankenstein, do criador, pela sua criatura. Quando ele se depara com aquilo que ele criou, né, enfim, aquele ser humano que ele quis reproduzir em laboratório, com pedaços de corpos e por meio do galvanismo, né, quando ele vê aquilo, ele fica completamente horrorizado e recusa cria, né? Tem aquela coisa de afastar, não quero. E ali nós temos início a uma formação sentimental da criatura, que, né, ganha grande espaço na história e que passa por um momento muito difícil, um dos momentos mais belos da literatura ocidental para mim, aquela hora em que ela está observando aquela família, né, dos filhos com o pai cego, e ele está aprendendo com eles, porque o pai ensina inglês, eles ensinam inglês para a noiva árabe do filho, então ele aprende poesia, ele se humaniza naquele momento, e aí quando ele chega para, enfim, se apresentar para aquela família, olha, eu me sinto como parte de vocês, né, eu sou parte aí da família, não sei o quê. O velho cego o aceita, né, mas os filhos chegam, ficam horrorizados e tocam ele para lá. Então ele vai, de novo, uma recusa, e aí a principal recusa, depois de já ter matado o irmão, estou dando spoilers aqui, gente, para quem não leu, mas é impossível a gente fazer, né, uma paráfrase dessas histórias, falando sobre o amor na agência do horror, né, o amor catalisando, deflagrando o horror, sem entrar nos detalhes das histórias. Então peço perdão para quem, cujo prazer aí eu estragar com o que eu estou falando. Mas nós temos essa segunda recusa, depois de ele ter matado o irmão mais novo do Victor Frankenstein, ele vai atrás dele e fala, você crie para mim uma companheira, né? Você, por favor, me dê alguém com quem viver, eu preciso, né? Eu preciso minha cara metade, por assim dizer, e eu prometo que eu vou te deixar em paz para sempre, né? Eu vou sumir da sua vida, eu vou com ela para a América do Sul, inclusive. Ele vai para as selvas da América do Sul e tal, e o Victor concorda, chega a começar ali a elaborar, a preparar a companheira, né, a noiva de Frankenstein, mas conclui que seria terrível ele podia criar uma espécie, uma nova raça, né, de monstruosidades, e ele desiste do intuito, e aí a criatura está acompanhando tudo e ela fica absolutamente demoníaca, né? Ela fica monstruosa de fato, deflagrando o horror, né? Deflagrando o horror e aí encaminhando a história para o final. Então, eu acho muito interessante como a ausência desse afeto, né? A ausência do amor causa né, tem essa função central na narrativa da Mary Shelley, e também é o gatilho para o horror, o principal horror, claro, entre outros que a gente está mencionando aqui. Inclusive, no fim dessa minha apresentação, eu vou mencionar para vocês uma outra forma mais contemporânea, de uma outra autora, de lidar em que o horror, o amor, tratado de forma diferente, se converte no horror, né? Mas isso um pouquinho mais para o final. Por favor, Júlia. E aí, seguindo essa nossa cronologia, né, seguindo essa a minha fala historiográfica, também trago uma história que trata muito do duplo, mas também de uma personagem vampírica, que é a Morta Apaixonada, esse conto, um conto extenso do Théophile Gautier, esse poeta, prosista, enfim, grande figura do romantismo francês, mas também não apenas do romantismo, né, que tem uma obra difícil de se classificar, que está sempre comparecendo às antologias de narrativas fantásticas, né, uma obra que trabalha muito nessa chave, e a Morta Apaixonada é um desses grandes exemplos, porque nós temos ali, é uma narrativa emoldurada, né, nós temos o Romualdo, o velho padre, enfim, me lembro exatamente, um velho homem da igreja, o Romualdo, contando para outro homem eclesiástico ali, o
o Serapião, se não me engano, sobre a relação dele quando jovem, uma vida dupla que ele tinha quando jovem, que durante o dia ele cuidava da igreja, era uma espécie de pároco, e à noite ele era um jovem em Veneza, né? Ele tinha uma vida ali em Veneza, uma vida de excessos e tal, e lá ele conheceu a cortesã Clarimonde, a Clarimunda, que, enquanto ele vai contando, o Serapião fala, nossa, mas ela deve ser uma súcubo, né, uma gula, uma aparição, porque eles vivem ali de excessos, né, vivem de orgias e bebidas e tal, mas constrói-se uma relação de amor entre eles, de fato constrói-se uma relação de amor entre eles que conduz ao final do livro. E tem, sim, uma relação vampírica também, porque, de novo, né, não, talvez seja um spoiler, mas descobre-se que a Clarimonde, em algum momento, drogava ou sedava o Romualdo para tirar o sangue dele com a agulhinha dourada dela, se alimentar com o sangue dele e tal. Então tem essa expressão vampiresca muito forte, mas que perdura para além da vida, né? Então nós temos todo esse desenvolvimento e o esteio dessa história, até a gente chegar ao final, e isso eu não vou contar, né? O esteio dessa história é a relação, primeiro, de libações e de excessos dele, mas depois se constitui numa relação, de fato, numa relação amorosa, né, uma relação profunda, de amor profundo mesmo, capaz de superar a morte. Então, esse é um ponto que é sempre uma história que está sempre presente aí nessas antologias, né, então eu gostaria de mencionar para vocês como ter esse amor como elemento central da narrativa. Por favor, Júlia. E aí, não tem como não falar sobre Edgar Allan Poe, porque a morte de mulheres, né, a morte de personagens femininas ou de mulheres importantes para Edgar Allan Poe foi muito marcante, tanto na biografia dele quanto na obra. Lembrando que Poe perdeu a mãe com 3, 4 anos de vida, era muito novo, mas certamente foi marcado por isso, e eles tinham paixões platônicas na adolescência, né, na final ali da fase da infância, né, como um jovem adulto, inclusive era apaixonado pela mãe de um amigo de escola, a mãe faleceu também muito cedo, ele dedicou um poema a ela, então a vida foi marcada por essa morte, sempre esse desejo de conquistar a morte. E aí conquistar a morte né, da pessoa amada, né, da pessoa inatingível. Nós temos isso no Corvo, a obra fundamental de Poe, né, a obra mais conhecida, o poema narrativo, em que aquele personagem lutado ali, numa noite, entre leituras, está quase dormindo, recebe a visita da ave, né, dessa ave que vai sempre responder nunca mais para as perguntas dele, e as perguntas dele sempre se referem a Lenore, né, Eleonora, de novo uma alusão aí ao Bürger, né, a noiva dele, a amada dele que faleceu, e ele se vai perguntando quando que ele vai encontrar essa amada, e a ave responde, nunca mais, nunca mais. Então, esse tema, né, da inalcançabilidade da morte permeia a história permeia tanto a obra quanto a biografia de Edgar Allan Poe. E aqui eu trago o conto Ligeia, que eu acho um dos melhores contos, um dos mais belos contos de Edgar Allan Poe, em que nós temos, ao mesmo tempo, um contexto ali, uma temática um pouco vampírica, na figura de Ligeia, uma temática de volta da morta, de mortos-vivos, por assim dizer, e também de uma possessão, né, de uma possessão por parte da personagem central, que é a Ligeia. Para fazer uma breve paráfrase, né, trata-se da história de um narrador personagem que fala da vida dele com Ligeia, né, sua esposa, enfim, sua companheira, completamente enfeitiçado, apaixonado por ela, mas ela vem a falecer por uma doença, enfim, não é tão especificada. Ele acaba se casando de novo com a Lady Rowena, que tem características diametralmente opostas à Ligeia, né? Ligeia tem os cabelos negros, os olhos negros como a noite, como o Poço de Demócrito, enfim, toda aquela, né, aquela exuberância narrativa do Edgar Allan Poe, e a Lady Rowena é mais pálida, loira, de olhos claros e tal, mas também com uma constituição muito frágil, uma constituição muito adoecida. Ela adoece mais ainda, e aí no leito de morte, né, de Lady Rowena,
esse narrador personagem jamais deixou de pensar em Ligeia, sempre está com ela na cabeça, e por meio da força de vontade, por meio da intencionalidade dele, assim, do desejo, ele traz Ligeia de volta à vida, né? E aí, de um jeito, é uma cena ali, uma cena mesmo, pensando no aspecto teatral, de beleza incomparável, de assombro incomparável também, o que acontece no final, né? A forma como ele, por força da evocação mental, das memórias de Ligeia, ele a recupera atrás ali do mundo dos mortos, de novo, de uma forma que alude a uma possessão, alude ao vampirismo e alude a esse retorno dos mortos, né? Ao morto-vivo, a um zumbi, por assim dizer. Então, nesse sentido, é o amor que consegue vencer a morte por meio da força de vontade, né, por meio da volte para mim, né, estou aqui mentalizando você, e aí tem uma manifestação ali interessantíssima, né, então eu gostaria de mencionar esse conto, mas há vários outros, Berenice, por exemplo, é um conto que vai muito mais para o grotesco, né, mas vários outros dessa temática da pessoa que perdeu a pessoa amada e não aceita isso, e quer, de alguma forma, mantê-la presente de algum jeito. Então, por favor, Júlia. Aqui eu queria mencionar, claro, a gente está falando muito de narrativas, né, de literatura de língua inglesa, mas nós temos exemplos aqui no Brasil, principalmente nesse momento, né, um pouco depois disso, um pouco antes, perdão, bem antes disso, Noite na Taverna, né, que tem alguns relatos ali dessa beleza, né, dessa busca pela beleza após a morte, esse fascínio pelo macabro, principalmente pela morte de uma personagem feminina, de uma musa, enfim. Mas eu vou mencionar aqui essa noveleta do Aloysio Azevedo, Demônios, um conto, mais um conto extenso, que eu acho absolutamente fascinante, né? Uma construção narrativa incrível que vai se adensando à medida que vai acontecendo e que trata, claro, do trânsito por um mundo absurdo, um mundo pós-apocalíptico, um mundo sinistro e macabro de duas almas, de uma do narrador personagem, que é esse escritor ali que está, enfim, numa noite sem conseguir escrever, sem conseguir produzir, de repente ele percebe que amanheceu, mas a noite não terminou. Quer dizer, não amanheceu, o sol não raiou, continua a noite e ele sente algo estranho no ar, ele sai caminhando por aquele lugar, por aquela cidade, ele vê mortos por todos os lados, ele é a única pessoa viva, ele vai atrás da Laura, né, da noiva dele, chega à casa dela, ela parece morta também, mas quando ele se aproxima, ela volta à vida, e os dois saem caminhando por esse espaço assombrado, por esse locus horribilis aí, e à medida que eles vão caminhando, aí a coisa vai para o campo do delírio, do absurdo, quase que do surreal mesmo, porque há uma antropomorfização, eles se transformam em animais, e depois vão ganhando novas formas ali, e é de fato uma reflexão sobre dois amantes que se unem completamente apartados do mundo, né, que eles se encontram ali numa comunhão espiritual, transcendental entre eles, mas muito calcada nesse imaginário sombrio, macabro da morte, né, seja do mundo devastado pela peste, e então é uma história interessantíssima em que o amor sobrevive, né, o amor sobrevive e se transforma, né, por assim dizer. Com exceção do último parágrafo, eu não sei quem conhece, quem já leu aqui, não sei se vai se lembrar desse último parágrafo, quando eu releio essa obra, eu desconsidero esse último parágrafo, porque tem toda uma questão que joga luz sobre a composição, quase que uma metaficção ali sobre a criação literária. Então eu vou até o penúltimo parágrafo e paro ali, porque para mim é uma das grandes obras que compõem aí esse imaginário, essa nossa tradição sinistra, e que, claro, está sempre presente também em antologias e em coletâneas aí que tratam disso aqui no Brasil. Por favor, Júlia. Claro, não tem como não falarmos, né, da grande história, da grande narrativa, do grande romance vampírico, Drácula, que sempre recebe novas edições. Agora, recentemente, teve uma edição pela editora
novo século. Mas vale lembrar que no romance de Bram Stoker, a relação do Conde com a Mina Harker, ela não é tão intensa quanto em algumas adaptações, principalmente a adaptação do Francis Ford Coppola, né, que tem todo aquele início ali em que o Drácula descobre o suicídio não é a Mina, enfim, da amada dele, por imaginar que ele tinha sido morto na guerra, né, e aí, de novo, uma alusão ali a Lenore e outras narrativas daquele momento. Ele recusa a Deus, né, ele enfia uma espada na cruz, aquela cena maravilhosa, sabe, aquele aguaceiro de sangue, e ele vai atrás, claro, de Mina Harker e tal, e descobre ela na esposa, na figura da esposa do Jonathan Harker. Mas no romance nós temos, sim, uma conexão muito forte entre o Conde e, primeiro, a Lucy, né, mas depois, principalmente, a Mina Harker. Essa conexão ali que a gente pode atribuir a uma sintonia do amor, né, eles têm essa coisa da telepatia, o Conde sabe mais ou menos onde que os planos daqueles caçadores de vampiro, já no final, o que vai acontecer e tal, e tem essas conexões, e mesmo dela, ela consegue sentir onde que ele está, o que está acontecendo. Então tem essa sintonia, essa sinergia do amor entre eles, que eu acho que é interessante apontar nessa história, embora o romance deles não seja tão intenso quanto em algumas adaptações. A gente sempre pensa em Drácula, nossa, o amor imortal dele é a Mina, não tanto no romance de Bram Stoker, né, não tanto nesse romance de Bram Stoker, mas claro que eu gostaria de comentá-lo aqui, porque há sim indícios dessa relação amorosa entre eles, bastante significativos para a construção da história. Por favor, Júlia. E aqui, já caminhando para o final da minha apresentação, para que a gente possa debater, eu quero trazer um anti-exemplo, né, um exemplo de um autor bastante, até por uma provocação, um autor absolutamente consagrado de horror, ele próprio tinha essa consciência de escrever horror, espécie de fundador, o grande expoente da chamada vertente do horror cósmico, que tem um cunho existencial, filosófico aí, fundamental, mas no qual, em cuja obra o amor simplesmente não comparece, né? Quem conhece os textos de H.P. Lovecraft, a ficção de H.P. Lovecraft, eu desafio a apontar alguma relação amorosa ali entre personagens, e além disso, né, para além disso, são narrativas muito masculinas, né, são narrativas em que só temos quase que personagens masculinos, há pouquíssimas personagens femininas. Isso é uma crítica que se faz, eu mesmo faço, ao Lovecraft, né, uma coisa que elas não comparecem, não existem, mas, por outro lado, o Lovecraft, acho que ele tinha uma certa consciência disso, né, ele tinha uma consciência disso e ele, na verdade, ele não se importava, tanto que ele não se importava em vida, né, o Lovecraft teve casou-se, né, ele teve um casamento que durou muito pouco, e eu fico imaginando como deva ter sido difícil para a esposa dele. Ele casou-se com a Sonia Green, né, uma mulher, acho que muito mais vivaz, muito mais cosmopolita do que eles, foram morar em Nova York, foi um período absolutamente terrível para o Lovecraft, esse Nova York, né, ele é de Providence, da Nova Inglaterra, enfim, muito diferentes, cenários muito diferentes, né, estilos de vida muito diferentes do que de Nova York, então ele foi para lá, não durou muito tempo o casamento, né, eles se separaram rápido, e pelo que se sabe foi a única relação mais romântica que Lovecraft teve, né, então tanto na biografia quanto na escrita, o amor não comparece, ele se preocupava, ele tinha um outro projeto, na verdade, eu vou até além, mesmo os personagens masculinos dele ali, né, os personagens dele só estão ali para serem aniquilados, para serem eles serem varridos da existência por entidades de grandiosidade, de grandeza inimaginável, de antiguidade impensável, enfim, que são essas entidades que povoam o imaginário do horror cósmico, né, essa conjugação do horror cósmico, que nem vem tanto ao caso aqui, mas ele tinha esse projeto estético bastante definido, bastante claro, né, de colocar a humanidade como poeira cósmica, né, como aquilo que não importava diante da natureza infinita do cosmos e do que existe no cosmos. Então, mesmo a humanidade que existe em Lovecraft só está ali para ser aniquilada, né? Então, não se fala em amor em H.P. Lovecraft, fala-se apenas em como o Michel Houellebecq, por favor, Júlia.
Michel Houellebecq, que é autor francês, né, bastante polêmico também, mas um autor aí de bastante projeção, ele escreveu esse ensaio, se chama H.P. Lovecraft, Contra o Mundo, Contra a Vida, saiu pela editora Nova Fronteira recentemente. É um ensaio muito interessante, em que ele aponta isso, né, e eu concordo, os escritos de H.P. Lovecraft visam a um único objetivo, levar o leitor a um estado de fascinação. Os únicos sentimentos humanos de que ele quer ouvir falar são o deslumbramento e o medo. Ele construirá seu universo sobre eles e exclusivamente sobre eles. É evidentemente uma limitação, mas uma limitação consciente e deliberada. E não existe criação autêntica sem certa cegueira voluntária. Ele faz um elogio aí ao H.P. Lovecraft, mas é isso, ele fica cego ao amor, às possibilidades do amor. Nós não temos relações românticas dentro das histórias do Lovecraft. E você vai ler, de fato, você fala, nossa, você pensa depois nisso, porque a operação ali é outra. Eu gosto, sou fã de Lovecraft, estudei, escrevi muito a respeito de Lovecraft, faço todas as críticas possíveis a ele também, a questões de posturas ideológicas e tal, mas reconheço a qualidade desse projeto estético dele e essa intencionalidade de não falar de amor. Mas é interessante a gente pensar nesse horror que está completamente desvinculado das potências do amor, né? Então eu queria trazer esse comentário breve aqui para que a gente olhe também para o reverso. E aí, para concluir, Júlia, por favor, eu trago a minha mestre e ídola mais recente, certamente a maior descoberta dentro do campo do horror, ou uma das maiores descobertas literárias que eu pude fazer nos últimos anos, que é a Mariana Enríquez, essa autora argentina. Bastaram os contos dela para eu ser completamente arrebatado das coisas que perdemos no fogo. Foi publicada, a coletânea publicada aqui pela Intrínseca, mas também as narrativas dela em espanhol, sobre os perigos de fumar na cama. Vem aí um grande romance dela, de horror, também um romance sinistraço, que é A Nossa Parte da Noite, vai ser publicado, se não me engano, agora em julho. E a Mariana Enríquez, ela trata do amor de um jeito muito angustiante, muito aflitivo, porque isso, eu tive a oportunidade de entrevistá-la, ela falou, não interessa a ela dar protagonismo algum a personagens masculinos. Então, vocês vão ler os contos dela, vocês vão perceber que as personagens masculinas ali, elas são postiças, acessórias, né? Elas estão ali simplesmente para ter alguma função narrativa, mas menor, né? Elas são tolas, são opacas e tal, e isso, de novo, funciona maravilhosamente bem, porque as histórias têm uma força imanente ali, que ela trata desse horror do cotidiano, como pouquíssimas, e ela se define como autora de horror, ou de terror, né? Eu chamo horror como essa grande categoria aí por meio do arrepio. Então, ela, e aí, eu acho que ela faz algo que é fenomenal, que é explorar a solidão conjugal, né? A solidão conjugal do ponto de vista principalmente feminino, né? De casais ali que estão, isso é algo que acho que é muito nosso, do nosso tempo, né? Casais que estão juntos, mas completamente separados. E aí tem um conto específico dela, que é o Quintal do Vizinho, que eu acho uma obra-prima do horror, que trata muito disso, trata muito bem disso. É a história de uma personagem uma personagem narradora, que está num relacionamento já em crise, eles mudam de casa, né? Eles recém se mudaram de casa, o marido, você vê que é uma figura distante, um cara que quase não aparece na vida dela, ela foi demitida, então ela passa o dia em casa, ela está um pouco deprimida, e aí ela fala desse marido, o marido só aparece para dizer que ela está ficando meio louca, que ela precisa tomar remédio, precisa ir no psiquiatra, e a partir do momento em que ela vai se afastar, você percebe que a relação deles vai ficando cada vez mais fria, até chegar gelada, ela vai prestando atenção numa casa vizinha, ela vê algumas coisas numa casa vizinha, inclusive alguma coisa horrorizante, assim, nessa casa vizinha, ela vê um pedaço de um corpo ali, ela vai atrás daquilo para ver o que acontece. É o momento em que ela se afasta não só do marido, daquela vida que ela tinha, e ela vai atrás de algo novo ali, e, claro, uma descoberta que vai para o campo do horror. Um conto maravilhoso, mas que essa frieza, né, essa indiferença entre os dois, principalmente do homem em relação a ela, é algo que incomoda demais,
né? Então, esse amor convertido em solidão conjugal, eu acho muito interessante também como isso a Mariana Henriques trabalha. Inclusive, já faço aqui um convite para quem estiver assistindo. No sábado que vem, eu terei uma live com ela, com a Mariana Henriques. Ela concedeu essa enorme honra para a gente de falar sobre literatura de horror, sobre literatura insólita, sobre o trabalho dela, e sobre Robert Aickman, que é um autor inglês que ela adora, né, e vai ser publicado aqui no Brasil pela primeira vez. Eu traduzi 2 dos contos, estou fazendo um brevíssimo jabá, mas é para quem se interessou nela. Participe, será no próximo sábado, no dia 12, às 17 horas, no canal Fantástico Cursos, que é um canal do YouTube somente dedicado à literatura fantástica, enfim, totalmente aberto. Apareçam. Então, era isso. Eu queria encerrar essa minha apresentação com essa figuração de um horror frio, gelado e assustador nas narrativas de horror contemporâneas. Obrigado, gente, por quem acompanhou até aqui. Eu acho que eu falei um pouco rápido demais, mas eu estou à disposição para a gente conversar. Obrigado. Professor, boa noite. Inicialmente, gostaria de agradecer ao senhor pelo nosso espaço, nosso momento. Eu acredito que, diante o êxtase que está tendo nos comentários, no chat, o senhor está sendo muito aclamado, e retomo aqui a questão dos meus agradecimentos pela sua fala. E existe uma pergunta, e também uma pessoa quer fazer 2 perguntas ao senhor. O pessoal já está começando a parabenizá-lo, e eu vou começar a ler os comentários para o senhor, ok? Tá bom. Inicialmente, existe um comentário falando sobre o Edgar Allan Poe, em que a participante cita que já percebeu que é bem comum um desconhecimento em relação às doenças, o modo como o Edgar Allan Poe apresenta as doenças, que muitas vezes ele não dá um nome, mas ele, de certo modo, ele vai atenuando, caracterizando ele, torna assim, né, como a participante fala, torna não somente o corpo um espaço de denúncias, mas também vai cultuando as zonas ali, né? Eu acredito que é bem perceptível isso quando lemos A Queda da Casa de Usher, porque não é somente as rachaduras da casa que vão estar ali sendo narradas, mas também na própria relação dos irmãos, a Lady Madeline e o seu irmão. E para só não entrar muito nessa questão, porque eu gosto bastante dessa temática, vou continuar lendo. Agora tem uma pergunta que é a seguinte: professor, sobre os escritores do horror e do fantástico no Brasil, que recorrem às cidades brasileiras comuns, como Caxias do Sul, São Paulo, Porto Alegre, etc., para serem o ambiente da narrativa, o senhor acha que há uma certa perda do efeito no conto? Essas cidades, por serem do cotidiano de muitos brasileiros, poderiam retirar do conto do fantástico e colocá-lo no estranho? Muito interessante essa pergunta, agradeço. Eu acho que vai depender da forma com que o autor, a autora, trabalha isso. Eu acho que, assim, eu particularmente, como autor, né, falando aí do meu trabalho com a ficção, eu prefiro sempre contar a história do lugar que eu conheço bem, do lugar que eu conheço mais. Claro que já escrevi histórias que se passam em países que eu nunca visitei, mas que, enfim, para os quais eu projeto ali minha imaginação e tal. Mas eu acho que a gente consegue envolver o leitor, a leitora, quando a gente dá aqueles detalhes, né, que só a nossa relação com o lugar, relação de muito tempo com o lugar, faz surgir, né? Então, eu acho que, dependendo do tratamento que se dá a esse espaço, o espaço como, enfim, as cidades que a gente conhece, cidades, né, mesmo que a gente não conhece, cidades do Brasil que a gente conhece mais do que cidades lá de fora, depende do tratamento, porque São Paulo, por exemplo, pode ser, eu moro aqui em São Paulo, nasci em São Paulo pode ser apresentada de uma forma completamente estranha para mim, né, e aí estranha, claro, na categoria todoroviana, que, né, não é o fantástico que se desvela, que se revela por algumas maquinarias humanas realistas, né, mas também estranha como uma São Paulo que eu não reconheço, minha, mas que eu sei que existe, né? Então eu acho que isso depende muito do tratamento, mas eu acredito sim que o horror, o efeito do horror, não só não é perdido, ou o efeito do fantástico, não só
não é perdido quando a gente trata de cidades que nós conhecemos mais, como ele pode ser potencializado. Justamente por isso que a gente, como autores e autoras que vivemos nessas cidades, podemos encercar mais o leitor com detalhes, com enriquecer aquele universo que a gente está construindo ali, aquele espaço que a gente está construindo ali. E acho que a gente está sem seu áudio. Desculpa, muito obrigada. Ainda existem 2 perguntas, que será realizada pelo Matheus. Boa noite, professor. Boa noite, Júlia. Boa noite. Então, professor, primeiro eu gostaria de agradecer demais a fala do senhor, o trabalho com a literatura fantástica e a psicanálise. Então, assim, para mim foi uma aula riquíssima, a referências que o senhor trouxe que eu não conhecia, e para mim foi extremamente rica a aula do senhor. E, professor, como eu sou da área, às vezes eu fico bastante angustiado com algumas questões estruturais mesmo, da gente conseguir definir, colocar nas caixinhas, e eu não gosto tanto de fazer, mas às vezes é necessário, com relação ao próprio termo estética, ou, por exemplo, também, como Todorov fala, né, um gênero, né, o Todorov ele fala de gênero, o gênero fantástico, né, e eu gostei muito dessa visão, né, de uma estética do horror, né, que se destaca, inclusive, da estética do fantástico, porque eu acho que dá, inclusive, espaço para as novas vertentes do fantástico que surgiram no século XX e que, por vezes, não trabalham tanto com essa ideia do horror, e sim mais com o deslumbramento, com o impossível, né? E para mim foi bem interessante, e na visão do senhor, seria mais contundente falar de uma estética do horror, e aí abarcar desde as novas configurações até as antigas, como o senhor fez na palestra, ou realmente falar de um gênero, que seria um gênero do horror? Perfeito. Muito obrigado pela pergunta, Matheus. É muito oportuna, porque é justamente um dos impasses com os quais eu me deparei ao longo da minha pesquisa aí da tese. A gente pode falar da estética ou da poética do horror, né? Mas a estética eu acho que funciona muito bem. Ou também desse imaginário, e aí pensando já num campo que se afasta um pouquinho da literatura, mas, né, desse horizonte de expectativas do horror, que aí eu acho que para o qual contribuem muito essas narrativas afastadas no tempo do gênero do horror. Porque aí eu acho que sim, eu acho que ambos existem, né? Eu acho que a gente pode falar em ambos os casos. Mas o gênero do horror, que aí é o cerne da minha pesquisa, né, do meu objeto de pesquisa, como esses textos com estruturantes, né, com um vocabulário, com elementos e temas bastante específicos, que vêm dessa poética, que vêm desse imaginário, mas que tem essa consciência, que tem essa intencionalidade. E aí sim, isso a gente pode observar a partir do século XX, principalmente, né, como eu falei, a partir de Lovecraft, claro, um pouquinho antes, talvez porque o próprio Lovecraft aponta outros autores que faziam isso. Mas aí pensando no gênero, na categoria literária do horror, como vinculada a essa questão da intencionalidade. E aí a poética, a estética do horror, como algo que comparece a outros gêneros, né? É um pouco assim o que se fala sobre o modo fantástico, né? O Todorov não fala disso, mas o Remo Cesarani, que acho que é e alguns outros pesquisadores, né, principalmente no livro dele, O Fantástico, ele fala sobre esse modo de operar do fantástico, ou seja, que para além de um gênero, nós temos a expressão do fantástico em outros gêneros. Né, e aí, claro, o Cesarani ele vai explicar exatamente como isso acontece. No caso do horror, é uma função semelhante, só que a gente pode também se afastar do fantástico, porque nós temos, eu gosto muito, né, até legal você falar dessa questão da psicanálise, e para mim interessa demais o horror psicológico, né? Esse chamado horror psicológico daquilo que nós desconhecemos em nós mesmos, né? Que muitas vezes os autores do século XIX transformavam em alegorias, né? Ou metaforizavam por meio do duplo, né? O próprio Edgar Allan Poe e William Wilson, né? Podia-se falar de uma esquizofrenia ali, enfim, mas a mim interessa demais isso. Então, é um horror essencialmente humano, né? E a própria Shirley Jackson, que é uma grande autora aí, acho que um grande nome do horror já da segunda metade do século XX, faz muito isso, trabalha
essa fragilidade psicológica das personagens, para você sempre estar naquela dúvida todoroviana. De fato é um fantasma? Ela está meio louca? Só que ela faz isso muito bem, né? Muito bem por conta dessa complexidade psicológica. Então, e claro, dentro do léxico do horror, né? Shirley Jackson dentro do léxico do horror, que trata do locus horribilis, trata das fantasmagorias, mas tem esse tratamento novo. Então, eu sei que eu estou me estendendo aqui na resposta, mas eu acredito que a gente possa enxergar dessas duas formas, né, pensando no horror como um gênero, com características bem específicas, denominadores comuns, mas também como essa estética que comparece, que vem se formando ao longo do tempo, né, desde lá do século XVIII em diante. Perfeito, professor. Entendi. Eu concordo com a visão do senhor completamente. Professor, e só mais uma pergunta, não querendo abusar do senhor, mas eu fiquei muito... De modo algum. Querendo realmente saber, isso é uma pergunta mais pessoal mesmo, como o senhor como ficcionista. O senhor acredita que o horror, ou o efeito, né, que se busca atingir para com os leitores, seria nem mais fácil, né, mas mais contundente de ser atingido, por exemplo, quando pensamos na técnica mesmo de H.P. Lovecraft, de trazer um horror que não consegue ser nomeado, não consegue ser traduzido muito bem, por mais que, por exemplo, o Cthulhu seja pronunciável, ou não seja pronunciável, tem uma representação, né, ele sempre descreve como algo inominado e impossível de ser compreendido. Sim. O senhor acha que essa visão da incompreensão, da incapacidade de ser traduzida, atinge efeitos melhores do que, por exemplo, avatares pré-definidos, como, por exemplo, o vampiro, que talvez se perca um pouco, ou seja até mais difícil de trabalhar agora com novas configurações, já que tá tão, às vezes o avatar está tão deturpado, ou mesmo sabido, né? Esse desconhecido, esse andar na escuridão, acaba que não consegue, né, atingir as proporções como ocorria, por exemplo, no século XX. Sim, perfeito. Ótima pergunta também. Eu acredito que durante um bom tempo, esse procedimento do Lovecraft, né, de tratar daquilo que não se consegue exprimir, e por não se conseguir exprimir, os personagens enlouquecem, né, ficam dementes, alucinadas e tal, e se matam, enfim. Foi um procedimento muito eficaz, no sentido de produzir esse efeito, porque o que acontece? Na hora em que surge alguma criatura, surge o agente do horror, né, seja Cthulhu, seja Dagon, seja Azathoth, enfim, seja qual for, tira-se o foco narrativo dessa figura e coloca-se na personagem, né? Quem vai ver essa figura, e aí a loucura, não consigo exprimir, então aí você fica o leitor, a leitora fica naquela maquinação, o que é aquilo, naquele engajamento. Isso é ainda muito eficaz, só que acho que já começa a padecer do que o vampiro foi padecendo também ao longo do tempo. Quer dizer, o vampiro, pensando no surgimento dele ali no começo do século XIX, né, com Byron, depois com Polidori, depois com Le Fanu, depois com Drácula, né, e depois, hoje, o vampiro está em caixa de cereal, está em todos os lugares. Você perde um pouco, você tira um pouco da força, né, desse surgimento, desse procedimento. E o Lovecraft, por ter sido muito copiado, copiado para bem e para mal, muito reproduzido, também perde-se um pouco, você já reconhece um pouco esses procedimentos, já fala, putz, eu já sei onde que isso vai dar. Então, eu acredito que, assim, de novo, depende muito, eu particularmente gosto desse jeito de trabalhar o inefável, o inexprimível, mas eu sinto nos meus próprios contos, acho que eu já fiz muito isso, inclusive eu uso mais isso do que avatares, gostei de como você colocou, né, mas os elementos mais tradicionais, como zumbis e mortos-vivos e vampiros e tal. Então eu vou mais para esse caminho, mas eu já me sinto no meu trabalho um pouco um certo esgotamento, então eu preciso encontrar novas formas de trabalhar isso, né, então que não seja de um deparar-se com aquela entidade, ou que seja alguma outra coisa ali que cause essa perda de fôlego, né, essa sensação de vertigem e tal, que é muito associada ao conceito de sublime. Por isso o sublime, pensando em Edmund Burke, né, no filósofo ali do século XVII e XVIII, né, que você tem essa percepção de sublime daquilo que toma conta da nossa alma e nós não conseguimos nos exprimir. Isso
nós temos essa sensação de sublime diante de uma paisagem da natureza grandiosa, o mar revolto e tudo mais. Então, eu particularmente prefiro esse caminho, mas eu acho que a gente tem que buscar novas formas de colocá-lo em cena. Te respondendo como ficcionista, eu acho que sim, esse procedimento é mais eficaz do que esse outro, né, que você citou. Mas isso também vai depender, você vai encontrar, acho que, autores e autoras que têm uma resposta diferente, mesmo leitoras e leitoras que buscam nas histórias mais essa familiaridade dos elementos tradicionais das monstruosidades do horror. Obrigado demais, professor. Agradeço demais o espaço e obrigado pelas respostas. Imagina, eu que agradeço as perguntas. Professor, ainda existem algumas perguntas, o senhor concederia alguns minutinhos a mais para a gente? Claro, vamos lá, vamos lá. Ok, Fred, o espaço é seu. Boa noite, professor Oscar. Boa noite, Júlia. Boa noite a todos e todas. Vocês me ouvem bem? Sim, super bem. Sim, Fred. Boa noite. Boa noite, professor. Primeiramente, parabéns pela apresentação. Acho que foi bastante interessante, principalmente pelas referências que o senhor trouxe das obras, como o Matheus já colocou aqui. A minha questão, professor, eu não sei se vai ser bastante interessante, mas eu acho que para mim vai ser, principalmente, não vai ser uma questão muito teórica, mas de um esclarecimento assim. Eu também pesquiso em literatura e psicanálise, professor, aqui no grupo de pesquisa que organiza o evento, e tanto pesquiso literatura como a linguagem fílmica, né? E tanto na literatura como na linguagem fílmica, muitas vezes, há confusão em relação ao que é terror e o que é horror. Né? E no começo da sua fala, o senhor disse que entendia que o terror é encaixado no... Nossa, eu vou perguntar a ele, e isso talvez ele consiga esclarecer. Há um tempo atrás, eu li um trecho do Noel Carroll, acho que era da filosofia do horror, o texto dele, trazia algumas definições em relação ao que é o horror e o terror, né? E eu acho que do ponto de vista dele, pelo que me lembro, ele dizia que o horror tinha muito mais uma dimensão fictícia, né? Não teria que ter um monstro, por exemplo, né? Sim, sim. O terror seria uma expressão de medo mais causada por uma manifestação humana, né? Esse monstro do terror seria humano. Aí a gente poderia, por exemplo, num filme, lembrar de Psicose, por exemplo, né? Que causa um terror, mas é um agente humano que está ali. Sim. E a gente, por exemplo, vai lembrar de It, do Stephen King, é um ser, né, que, vamos dizer, não é um ser propriamente humano, e aí já seria da dimensão do horror. Aí, sim, professor, o que eu lhe pergunto, essa pergunta pessoal mesmo, é de que quais são os limites estéticos, né, tanto para o cinema ou para a literatura, do que é um horror, o que é um terror, o que é por exemplo, um terror psicológico. Alguns dias atrás eu apresentei uma palestra sobre o filme Babadook, né, que eu gosto bastante. Para mim, eu considero um dos melhores filmes de terror da década. Então, por favor, tente me explicar, professor. Eu agradeço muito e, mais uma vez, parabéns pela brilhante apresentação. Legal. Obrigado pela pergunta, Frederico. Bom, sobre essa questão do confronto horror-terror, isso é antiquíssimo, né? Quer dizer, já vem do século XVIII. A própria Anne Radcliffe, essa autora aí, romancista do gótico fundamental, escreveu a respeito. Ela fala sobre o terror como uma expansão, na verdade, o terror como uma compressão da alma e o horror como uma compressão da alma e o terror como uma expansão, enfim, tem uma concepção diante de um objeto assustador, uma expansão e o terror é aquela coisa que a gente se comprime diante daquilo, e o horror já é uma coisa mais meio que após, né, que vem após o confronto com esse objeto assustador. Nós temos uma série de escritores, escritoras, teóricos e teóricos, inclusive Noel Carroll faz esse comentário. Eu particularmente não concordo, porque assim, a minha visão é que o horror é o grande campo do horror, né? Eu vou primeiro responder isso, depois de falar sobre os limites estéticos, né, que você perguntou, ou talvez até éticos, né, mas aí a gente entra num outro campo. Mas o grande campo do horror, né, esse grande campo do arrepio, como pensando nessa palavra ali no termo que o próprio Noel Carroll usa, mas
Xavier Aldana Reis, como essa definição do arrepio diante de uma obra de ficção, que contém dentro dela o terror que eu associo, e aí é uma visão minha, mais particular, coloco isso, né, exprimo isso na minha tese, mas que contém essa relação mais sensorial com o terror. Então, eu vinculo o terror até um pouco mais ao cinema, né, de você ver, né, de você experimentar ali alguma coisa, né, de você ouvir também. Então, dos sentidos que você tem essa relação que vai para o campo do terror. E aí, antes de tudo isso, você tem o horror, que é esse procedimento psicológico, esse procedimento, funcionamento psicológico que causa essa reação física, né, e também de sentidos. Então, assim, eu entendo o horror, a grande campo do horror, né, como contendo todas essas histórias, sejam discordo do Noel Carroll, que acho que uma história de horror essencialmente humana, em que nós não temos uma sobrenaturalidade, também é uma história de horror, não é uma história de terror. Claro que se for, pode ser uma história de terror ali, quando ela desperta mais os nossos sentidos. Mas eu gosto de ver tudo como horror, né? Eu acho que facilita um pouco a gente pensar por esse viés, de algo que se constitui, que se constrói por meio, para causar esse efeito, essa resposta, e aí principalmente na literatura. Não sou um grande especialista no cinema, mas na literatura. Então, esse é o jeito que eu encontro. Não há uma definição específica, você vai encontrar outros teóricos também que vão ver de uma forma diferente, é o jeito como que eu acho que facilita um pouco essa denominação para a gente. E agora, a respeito dos limites estéticos, estético eu acho difícil, né? Acho que já se experimentou tanto e experimenta-se tanto, e cada vez que se renova uma estética, a gente pensa em filmes do chamado pós-horror, que eu odeio esse termo, né? Eu acho que é um termo excludente, elitista, mas ao qual pertenceriam Babadook, os filmes da A24, né, como Hereditário, Midsommar, O Farol, A Bruxa, todos esses filmes de um horror elevado, mas em que nós temos uma renovação estética ali, temos uma renovação da linguagem, uma atualização da linguagem, né, eu digo aqui na minha, claro, humildemente, na condição de alguém que não é crítico de cinema, mas que se percebe. Então, o limite estético, nesse caso, eu acho que eu não saberia apontar. Eu acho que tem uma questão do debate do limite ético, né? Até quão longe nós podemos ir para assustar. E aí, sim, entram questões bastante delicadas, né? Muitas questões identitárias, e eu acho que tem autores e autoras, e principalmente cineastas, trabalhando isso muito bem, como o Jordan Peele, né, que incorpora essas questões, principalmente questões raciais, naquele mecanismo do horror, no funcionamento do horror, mas é um debate que nós temos, ok, eu não posso ir além daquilo que é considerado ofensivo para um grupo específico, para um contingente específico, né, uma parcela, isso não podemos ter essa irresponsabilidade, né, então, eu colocaria isso, porque limites estéticos, eu não consigo ver, né? Eu consigo enxergar, eu espero que eles sempre se renovem. Agora, os éticos, isso varia de acordo com o contexto histórico, a conjuntura específica. Hoje, no momento que nós vivemos, nós temos algumas bem delicadas, né? Então, mas isso aí é um debate que vai, acho que até nem sei se a gente passaria a noite adentro conversando sobre isso. Professor, a resposta aí interessantíssima. Muito obrigado. Imagina, eu que agradeço. E para encerrar essa série de perguntas, mais um dos participantes perguntou o seguinte: sempre tive dúvidas sobre uma definição concreta sobre o que seria o gênero gótico. Gostaria de saber se o senhor poderia responder o que é o gótico para o senhor, na sua perspectiva. Legal. Agradeço a pergunta. O gótico, eu acho que, assim, pensando também no fantástico, com a pergunta do Matheus e do horror, na verdade, no gótico mais especificamente, porque o gótico eu vejo de duas formas. Nós temos o gótico como fenômeno literário, artístico, né, e aí, que deriva de uma conjuntura cultural histórica específica, determinada, correspondente ali ao século XVIII, na segunda metade do século XVIII, principalmente com o Castelo de Otranto, e depois fez imenso sucesso o romance, né, mas depois com todas as inúmeras obras que deram sequência, enfim, aí nós temos essa vertente literária se formando, a vertente literária do gótico, com denominadores bastante específicos, né, que são o locus horribilis, isso quem diz
é o Fred Botting, é o Gerald Hoggle, que são estudiosos do gótico e são seguidos aí por outros grupos de pesquisas acadêmicas sobre o gótico. E são 3 elementos determinantes, né, para a gente entender, além da questão do contexto histórico, cultural. O locus horribilis, quer dizer, aquele espaço amaldiçoado, e aí por espaço a gente entende geralmente o castelo assombrado, né, o castelo com todos que a gente conhece hoje como castelo assombrado, depois as casas assombradas, né, à medida em que a sociedade, a burguesia vai chegando à sociedade, as casas se espalham, né, então as narrativas se espalham, as casas ficam assombradas. Então, esse locus horribilis, quer dizer, um espaço onde o passado ameaça retornar, geralmente por meio de uma maldição, por meio de fantasmagorias. Nós temos essa fantasmagoria, esses fantasmas, elementos de fantasmas do passado que vêm para desestabilizar, destruir um contexto presente, e aí geralmente tirar a posse de uma propriedade, né, quer dizer, sempre algum senhor de um castelo que está com medo de perder a propriedade daquele castelo, e de repente vem um fantasma e fala, olha, você não é mais dono disso. Então isso tem muito a ver com já uma monarquia, uma nobreza que estava chegando, já estava nos umbrais ali da Revolução Francesa, né, a gente já estava entrando no novo período historiográfico. Então nós temos esse segundo elemento, e o terceiro elemento dessa monstruosidade nas primeiras narrativas góticas, muito na figura desse vilão, desses vilões absolutamente satânicos, tirânicos, como o Manfredo, né, que fazem de tudo para acabar com a vida dos heróis. Então, esses 3 elementos constituem aí os denominadores comuns da narrativa gótica desse momento inicial. Só que esses 3, passado esse período que, né, que nós temos, já não temos mais essa explosão de romances góticos, esses elementos continuam comparecendo às narrativas. Então nós temos o que se pode falar de uma poética gótica, né? Então é uma poética gótica que comparece a textos fantásticos, por exemplo. Então já é uma manifestação, uma expressão gótica que já não tem a ver com esse contexto histórico específico, mas que segue sendo abordada por meio desses 3 elementos principais em outros textos ali do século XIX e do século XX. Né, nós temos agora um livro, saiu recentemente, é o Gótico Mexicano, né, de uma autora mexicana, um livro que está fazendo bastante sucesso, que traz esses elementos, né, e atualiza, coloca ali num contexto muito diferente daquele da Inglaterra do século XVIII, mas que nós temos o locus horribilis, as fantasmagorias e tudo mais. Então, se eu posso, né, é uma resposta longa, mas eu exprimiria que para mim é isso, são 2 questões diferentes, né, primeiro, um fenômeno cultural, expressivo, artístico, histórico, e depois algo que permanece como uma poética, uma forma de narrar também com elementos característicos. Professor, muito obrigada. O participante está agradecendo também pela resposta e gostaria novamente de agradecer ao senhor pela disponibilidade, pelo momento. Acredito que diante de tantos questionamentos e perguntas, deu para perceber que o senhor nos deixou inquietos, mas também nos contemplou com muitas observações e explanações, não somente da parte teórica, mas também dos prazeres literários que encontramos no horror e no gótico. Então, muito, muito obrigada ao senhor. Espero que possamos nos encontrar novamente em outros espaços como este. Tá bom, eu agradeço demais a oportunidade, adorei falar sobre isso com vocês, né? Eu disse que é a primeira vez em que eu realmente me detenho nesses cruzamentos entre amor e horror, e por isso eu agradeço pela oportunidade, pela pergunta de vocês, por ficarem até agora. Contem comigo, estou à disposição para falar sobre histórias de horror, sobre literatura de horror, enfim, que eu acho que esse fascínio vai existir, pelo menos vai ser exercido em mim para sempre, né? Então, quando a gente puder conversar, estarei à disposição. Eu acho que eu vou desligar aqui então. Boa noite, gente. Boa noite, professor. Obrigado. Boa noite, professor. Muito obrigada. Boa noite, professor. Obrigado. Tchau, tchau. Boa noite, professor. Boa noite, Obrigadão. boa noite. Boa noite, professor. Boa noite a todos.